Muito bem, estamos aí, né, concretizando no dia de hoje a posse do novo no sentido de eleito, né, porque é velho no sentido de ideias, tomando posse aí nos Estados Unidos. E óbvio, né, não é uma pessoa que eu tenha qualquer tipo de admiração, acho um tremendo de um narcisista, egoísta, ignorante e, como todo bom machão, né, se protege em volta, né? Enche de segurança à sua volta, mas no fundo é um covarde. Covarde porque pensa que é uma pessoa melhor do que os outros, né? Pessoa que, por ter grana, né? E muita grana conseguida na base da trapaça, do golpe, né? Da influência, tem nada ali de um expert em negócios, né? Uma pessoa brilhante que conseguiu ficar rico, não tem nada disso. Mas enfim, né? Tirando todos esses defeitos que essa pessoa tem, né, e que é visível, isso tá aí para todo mundo ver, né, um sujeito que passou a vida na putaria e agora paga de cristão, né, defendendo os interesses conservadores. Enfim, o mundo é bastante hipócrita quando quer ser, né? Mas veja bem, tem esse caso aí, eu tava lendo aqui a revista semanal, e o Donald Trump está interessado no interesse dele, né? Essa coisa do Make America Great Again é que os amigos dele ganhem mais dinheiro, que já são ricos, ganhem mais dinheiro, que tá nem aí com as pessoas pobres, né? Aliás, ele é um golpista, né? Então é uma pessoa que dá golpe nos outros, não está muito preocupado com a sociedade de uma forma geral, né? Mas enfim, estamos vendo aí a ascensão desse hipócrita ao trono aí da maior potência econômica do planeta, né? Mas eu tô lendo a revista e tem uma notícia boa, não é? Qual que é a notícia boa que eu estou vendo aqui na revista? É a entrevista com o Dashow Karma-Uran, né? Que é um idealizador do índice da felicidade interna bruta. O que é a felicidade interna bruta? Né? É um conceito lá do Butão, o país Butão. Quem me conhece sabe que eu já estive no Butão. Quem leu meus 2 últimos livros sabe que tem um capítulo aqui em cada um deles sobre o Butão, a experiência no Butão. E o Butão é muito famoso por ser um país minúsculo que tem o FIB, o Índice da Felicidade. Eles medem a felicidade das pessoas, né? Não que o PIB, o Produto Interno Bruto, não seja importante, não que a economia não seja importante, mas a visão deles é que a economia não é tudo. A economia não é tudo. Aliás, se você voltar na história, 300 anos atrás, ninguém dava tanta importância para economistas, né? Nenhum governo dava tanta atenção para economistas. É mais moderna essa coisa de economia, manda em tudo e tudo se faz por conta da economia, né? Então, o Trump quer, né, Make America Great Again, ele tá falando de grana, né? Na cabeça dele, os Estados Unidos, o que é uma mentira, né? É quando a economia dos Estados Unidos está declinando, o que é uma mentira, e na cabeça dele tem que voltar a ganhar lucro, importa programa de diversidade, não importa imigrante, não importa nada, né? Aliás, ele mente descaradamente, né? Quando ele fala que vai deportar os imigrantes, porque os imigrantes são criminosos, só quando você olha os crimes dos Estados Unidos, a maioria é feita por próprios americanos, né? Aí ele joga a culpa nos imigrantes. É porque ele é um preconceituoso, por isso que eu digo que ele é um novo presidente, na verdade ele é muito antigo de ideias. Mas enfim, ele fala de dinheiro, E o FIB não é sobre dinheiro, é sobre felicidade. E aí eu quero ler aqui essa entrevista, que é bem curtinha, para vocês terem uma ideia do que é esta pegada aí do Butão, né? Sobre o que os caras no Butão estão falando e o que é a felicidade para o povo butanês. Como é que se mede isso? Olha que interessante, né? Primeira pergunta: como medir algo tão subjetivo quanto a felicidade? A resposta: de fato, ela envolve muitos aspectos subjetivos, mas o Índice de Felicidade Interna Bruta, o FIB, que na realidade é Gross National Happiness, né? GNH, no inglês original, que criei tendo em mente o cotidiano do Butão. Não mede a felicidade em si,
e sim as condições da população para alcançá-la. Combinamos fatores abstratos, como dados objetivos, como qualidade de moradia, educação e saúde, e analisando o conjunto em larga escala, identificamos padrões que permitem aferir a vivência de grupos diversos e seus níveis de satisfação. Olha isso, né? Não meço a felicidade, eu meço as coisas que podem produzir a felicidade. Bacana isso. Segunda pergunta. Qual a diferença entre FIB, Felicidade Interna Bruta, e o Relatório Mundial de Felicidade, que classifica anualmente os países mais felizes do mundo, que é aquele indicador da ONU, que eu também falo no meu livro, como é que se avalia, né? Aí ele vai explicar, olha só, o FIB é muito mais abrangente, considera 72 indicadores em 9 áreas. Olha que interessante quais são essas 9 áreas. Bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, atividade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, governança e padrão de vida, que é o Living Standard que eles chamam. O que é o padrão de vida? Aí sim entra o FIB, né? Capacidade financeira para você comprar o seu imóvel, ter uma geladeira, uma TV, um computador, uma internet, ou seja, aí sim entram, né, as questões de padrão de vida. Mas veja que não é só o PIB, não é só o padrão de vida, o Living Standards. Eles medem bem-estar psicológico, saúde, uso do tempo, atividade comunitária, educação, cultura, meio ambiente, governança. O que é governança? É para que você evite corrupção e etc. e tal. Aí ele vai dizer que os países no topo do ranking do Relatório Mundial da Felicidade, como a Finlândia e Dinamarca, são eficazes na promoção do bem-estar social, mas não vão bem em outros setores. Aí o jornalista pergunta, e quais são eles? E ele responde, essas nações dependem fortemente de combustíveis fósseis, que prejudicam o meio ambiente. Um dos pilares da felicidade duradoura prejudica o meio ambiente, que é um dos pilares da felicidade duradoura, que você precisa do meio ambiente para ter uma felicidade duradoura. Pesquisas mostram que o contato com a natureza está diretamente associado ao aumento das emoções positivas. Pesquisas mostram que o contato com a natureza está diretamente associado ao aumento das emoções positivas. Não tem essa, velho. Se você mora perto do mato, se você mora perto da natureza, você é mais feliz. É associado a emoções positivas. Não tem como. Pô, você acorda de manhã e vai fazer uma caminhada numa trilha, árvore, borboleta, passarinho, tucano, pica-pau. Ó, não tem como você não ficar feliz com uma coisa dessa. Associamos felicidade e contato com a natureza. Isso é a ciência que está nos dizendo. Vamos ver, então, quarta pergunta. O crescimento do PIB costuma ditar os rumos da política dos governos. Isso faz sentido? Olha aí, Donald Trump. Chupa. Não, essa lógica é bastante limitada. Países com alto PIB escondem desigualdades e populações empobrecidas. O FIB foi criado justamente como uma alternativa, incorporando aspectos como a qualidade de vida, sustentabilidade e cultura. A economia não é tudo. E não é mesmo. Chupa, Donald Trump. Quinta pergunta. Quais os principais erros que os governos cometem em relação à felicidade dos cidadãos? O maior erro é não colocar o bem-estar da população como meta central das políticas. Eles se concentram em aumentar a produção e o crescimento econômico, deixando de lado fatores essenciais como a saúde mental, o uso equilibrado do tempo e o senso de comunidade. Você vê que as pessoas estão cada vez mais ricas, no sentido de ter mais bens materiais, e a saúde mental deteriorada. Então não é a questão de ter mais bens materiais que te dá mais saúde mental. Nem olha isso, hein? Nem a questão de viajar pelo mundo e ganhar experiências também não se mostra muitas vezes saudável
para a nossa saúde mental. Por quê? Porque é importante o senso de comunidade, uso do tempo. Esquece. Você não precisa ser casado para ser feliz, mas você precisa ter gente ao seu lado. Sábado eu fui no aniversário de uma amiga que fez 50 anos e estavam lá a nossa turma que está completando 30 anos de amizade. Cara, não dá para ser feliz sem essa turma. Não é o meu prazer, o meu interesse, o meu desenvolvimento social, econômico. Se você não tiver amigos, não dá para ser feliz. Então, vou viajar ao mundo sozinho o tempo todo. Você não vai ser feliz. Você precisa de amizades, relacionamentos sociais. A ciência também já prova sobre isso. Aliás, quando eu escrevi meu primeiro livro, Inédito Viável, eu tinha estudo sobre isso, né? A felicidade só é real quando compartilhada. A frase está lá no filme A Natureza Selvagem. E isso é verdade, a ciência prova que sim, né? Tem um estudo de Harvard de 40 anos que mostra que as pessoas mais felizes são aquelas que conseguiram cultivar longas amizades ao longo da sua existência. Então, olha só, saúde mental, uso equilibrado do tempo e senso de comunidade. Isso tem relação com felicidade, não é? E a última pergunta do jornalista é: como a vida em comunidade está relacionada com a felicidade individual? A felicidade dos indivíduos só floresce em um ambiente de apoio coletivo. Nossas aspirações pessoais estão intrinsecamente ligadas à comunidade em volta. Sem um senso de pertencimento e uma rede de suporte bem estabelecida, a felicidade humana se torna quase impossível. Tudo que eu falei aqui antes é isso que ele está dizendo aqui agora, né? Então, a economia não é tudo. A economia não é tudo. Se dinheiro fosse, né, o essencial, dinheiro é importante. Eu falo isso aqui. Dinheiro é muito importante, mas não é tudo. Se dinheiro fosse tudo, pessoas ricas não se suicidavam, não tinham depressão, não é? Porque muitas vezes o dinheiro, inclusive, é que atrapalha as pessoas, não é? Quando não se sabe lidar com ele e com todos os males que ele traz. Porque dinheiro traz coisa boa, claro que traz, mas traz um monte de coisa ruim também, não é? E não saber lidar com isso é um problemão. Então, a economia não é tudo. A economia não é tudo, não é isso? A gente quer muito mais do que apenas dinheiro. Como diz os Titãs... A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Baita som, hein? Titãs, comida. Um clássico.